sei quando o ônibus apontou no alto, ali perto do bonde, eu olhei para baixo e vi o rio, aquela pontinha estreitinha, que era uma pontinha de madeira. Falei, ah, meu Deus do céu. É uma honra, nós temos aqui uma pessoa, uma nossa amiga, Dona Tereza, e hoje a prosa vai ser internacional. Quem quiser saber mais, assista até o final. Ah, rimou, viu? Essa pauta específica aqui de hoje é sobre as pessoas que vieram de outros países, né? Que vieram, então, na época de Monte Alegre, depois na época da Cidade Nova e mesmo depois de Telêmaco Borba, né? E hoje nós temos a honra, então, de ter aqui a Dona Tereza, né, que chegou na década de 60, da Espanha. Muito obrigada. Por isso que eu brinquei que a nossa prosa é internacional, né? Obrigada. Porque a senhora faz parte, então, dessa roda da economia, né? Dona Tereza, seja bem-vinda. Muito Estou bem feliz de ter Muito a senhora obrigado, aqui. gente. Para mim é um prazer. Tem bastante história interessante para a gente conversar. Obrigada. Então, a sua vinda para o Brasil, por exemplo, a senhora falou para nós que foi no ano de 60 e... 60, 1900. Cheguei aqui dia 28 de maio de 1960. Saí de lá da Espanha, da casa dos meus pais, dia 10 de maio. Embarquei dia 14 de maio e fiquei 14 dias no navio. Demorou para chegar. Aí chegamos e viemos para Santos. Estivemos 2 anos em Santos, casamos em Santos, que eu vi solteira, depois o namorado ficou lá, depois veio, e daí casamos na cidade de Santos. Então, só para a gente retomar essa chegada, então. Como é que a senhora veio parar em Santos? Quer dizer, não vamos nem falar ainda de Cidade Nova. Nós viemos parar em Santos porque eu tinha uns tios que eram irmão da minha avó, e era um casal de idade e não tinham filhos. E moravam em Santos e já eram bem de vida naquela época. Então eles pediram para minha mãe se deixava eu vir para morar com eles, ficar com eles. Eu tinha 18 anos, fiquei faceira, falei, vou conhecer o Brasil, mas eu só vou 1 ano, depois eu volto. E esse ano que ia fazer uma experiência, então. Ia fazer uma experiência. Esse ano já se transformou em 62, que eu estou aqui. Mas eu amei o Brasil. Pessoas muito caridosas, muito boas, muito... só fiquei triste quando desci no Rio de Janeiro, que eu desci num escritório para mandar um telegrama para os meus tios, que era o único que tinha, não tinha telefone, não tinha nada. Que sim, já tinha, mas eu não conseguia. Aí eu fui no escritório e mandei um telegrama para os meus tios de Santos contando o horário que o navio ia chegar. E daí o rapaz escreveu o horário que vinha, que escreveu o horário que o navio ia aterrissar no Porto de Santos. Paguei, eu lembro bem que dei 100 pesetas e ele me devolveu 75 cruzeiros. Peguei aquela quantia de dinheiro e falei, acho que eu vou voltar de volta, eu estou rica. Eu ganhei muito dinheiro já só no troco de um telegrama. Só na conversão da moeda deu... Só. E daí o rapaz me deu o telegrama, era com o plano de eu colocar o endereço e colocar na urna. Mas eu não entendi o que ele falou, eu coloquei o telegrama em branco. Não chegou até hoje. E o que a senhora deixou lá na Espanha? O que a senhora lembra, assim, que deu saudades de deixar lá? Os primeiros meses eu chorava muito. Chegava à noite, apertava o coração de saudades, porque nós éramos em 4 irmãos e eu era a mais velha. Então, eu que cuidava dos meus irmãos, os meus pais muito, assim, carinhosos. Toda a noite nós rezávamos o terço, principalmente mês de maio. Era rezado o terço em família, na cozinha, na lareira, né, que era. E então aqui eu cheguei, não sabia falar, não sabia nada. Tinha os tios e os primos, mas a saudade apertou muito. Mas daí depois, 7 meses depois, o namorado já veio. Ele falava... Mas só mais antes, vamos voltar um pouquinho para a Espanha. Cidade de Verín. Eu nasci lá chamam de pueblo, é um bairro com 25, 30 vizinhos, mas todos juntos, mora assim, cada um na sua casa, é claro, né? Mas não tem cerca, não tem portão, não tem... É uma cidade pequena. Muro, é uma cidade pequena, e fazem a lavoura tudo em volta. Um vai ajudar o outro, quando era época... E vocês mexiam na lavoura lá, na Espanha? Na Espanha. E na época de cortar o trigo, na época de colheita de uva, é tudo família, a maior parte. Então se reunia aí e falava, hoje nós vamos vindimar a parreiral
do tio Kiko, digamos, que era meu pai. Aí traziam aquele depois... Tipo do mutirão. Todo no mutirão, todo cantando, e alegre. À noite faziam serenata, os moços iam pela rua cantando na janela das moças e dá-lhe vinho, porque eles faziam, pisavam naquela época, não tinha máquina, então eles tinham o lagar, aí lavavam o pé, né, para não ter cachorro. É verdade. E esmagavam o vinho com o pé. E depois eles iam mudando de um para outro e tinham vinho para o ano todo. Então foi assim, os meus tios escreveram para minha mãe, se deixava eu vir para ficar uma época com eles. Aí ela primeiro concordou, depois se arrependeu, que daí chorava, porque sabia que o Brasil era muito longe, eu ia demorar para voltar, tanto que demorei 15 anos. Para ir a primeira vez. Para ir a primeira vez. Só que daí ficamos 1 ano lá. O marido e as 4 filhas. Mas então só desembarcou em Santos. Eu desembarquei em Santos. Mas o namorado não veio junto? Não, o namorado não. O namorado ficou lá. Ah, ficou lá. Era demorado para arrumar os papéis, porque não era assim comprar passagem e embarcar. Era um convênio que tinha o Brasil com a Espanha, consulado. Então o Brasil pagava uma parte, o consulado da Espanha pagava outra e nós pagávamos tanto. Mas tinha que ter alguém da família responsável pelos imigrantes que vinham, para quando chegava de lá, ter onde ficar, e os parentes dar casa, comida, arrumar emprego, não era assim, né? E chegar aqui sem nada. Então daí eu tinha os tios e ele tinha um irmão. O irmão dele morava em Santos, aí foi ele que arrumou os papéis para vir, daí foram padrinhos do nosso casamento, tudo bem. E depois que o senhor perguntou como que viemos parar em Telemaco-Borba, porque uma irmã dele já morava aqui, meu cunhado trabalhava... Na época era Cidade Nova ainda, Cidade Nova. Meu cunhado trabalhava de encarregado na serraria, da companhia que ele falava, que era da Clavim, e final de semana ele era barbeiro, na Harmonia, era Barbearia Galícia. E daí ele, sábado e domingo, ele trabalhava no Bar Grande, na barbearia, tinha mais uns amigos, né, que eram barbeiros, e durante a semana trabalhava lá. E daí compraram uma casa ali, bem do lado da Praça da Bíblia, e estão até agora as casas velhas lá, mas estão ali. Mas então assim, só para quem está chegando agora, né? Então, a dona Teresa faz parte de uma leva de comércio, que trabalhava com comércio. Então, foi a primeira lavanderia que teve na Cidade Nova. É a Lavanderia Madri, que até hoje existe, né? Mas então, daí, quando você... A senhora até comentou conosco. Então, quando vocês vieram para Cidade Nova, então, vocês vieram já, assim, com a ideia, vamos trabalhar, fazer... tal coisa. Sim, porque esse meu cunhado que morava aí, que foi passear lá em Santos, ele que nos convidou, porque aí nós já fazia 1 ano e meio de casado e eu estava esperando o nenê. E daí, quando vem um filho, tem que começar a vida diferente. Aí ele falou, por que não vão para lá, para a Cidade Nova? Que lá é uma cidade nova, como diz o nome, é fácil de comprar uma casinha e é fácil de começar a vida. Inclusive, que o Geraldo já é alfaiate, ele pode costurar e, ao mesmo tempo, por uma tinturaria. O seu esposo, era alfaiate, Geraldo? Era alfaiate, já já lá alfaiate. na Espanha. E eu era costureira, também já tinha aprendido a costurar lá. Então, daí nós viemos, ficamos um pouco com a minha cunhada ali do lado da Praça da Bíblia, e já pusemos alfaiateria, tintureria e lavanderia Barcelona. Pusemos esse nome. Era Barcelona. Barcelona. Aí depois, quando construímos a casa aqui na Rua Manuel Rivas, em 1977, acho que foi, daí mudamos para a Lavanderia Madri, que daí já não costurava muito, e era mais só tintureria e lavanderia. E mas então aí, Santos fica para trás da história. Santos ficou para trás, os parentes. Fica para trás. Porque aí os meus tios fazia 30 anos que tinham vindo da Espanha, esses que queriam que eu viesse para morar com eles. Só que daí, quando eu vim, aí eles resolveram ir lá passear, porque fazia 30 anos que estavam aqui, nunca tinham voltado. E daí foram, e os dois faleceram lá. Meu tio, com 7 meses que foi, faleceu. E a minha tia ficou mais um pouco, mas também logo faleceu. E morreram os dois lá. Nossa. E daí a herança dele foi repartida, não sei como, porque uns primos, pelo lado da outra tia, que não eram meus primos, eram sobrinhos, mas da outra parte. Eles fizeram um inventário, que tinha um sobrinho que era advogado, e daí ficou apartamento para um, lote em São Vicente para outro, casa para outro.
Aí um conhecido meu que quando me foi dar notícia, porque a carta demorava para chegar, quando foi dar notícia que o tio Leopoldo tinha falecido lá na Espanha, falou, e você foi tão sortuda que ficou sem nada. Foi repartido todo para os outros. Não tem problema, Deus vai me dar mais. E deu mesmo. Então, E o que era o serviço deles lá em Santos? ele tinha um restaurante, acho que não era espanhol, era restaurante brasileiro mesmo, né? E daí, depois de uma certa idade, antes de ir para a Espanha, ele vendeu até para 2 funcionários espanhóis que já trabalhavam com ele, já estavam acostumados, e daí esses funcionários compraram. Nem sei se terminaram de pagar, que daí ele morreu, ficou por isso mesmo. Mas não tem problema, né? Mas você veja bem, hoje às vezes eu penso, os estudantes estudam faculdade, mas não sei o quê. Esse meu tio era analfabeto, ele só assinava com o dedo. E era super rico. Tinha casas em Santos, que os apartamentos não valiam muito naquela época. As casas valiam mais porque desmanchavam para fazer prédios, que era bem no centro de Santos. Então, daí ele tinha casa, tinha apartamento, tinha lote em São Vicente e não sabia nem ler nem escrever. Ganhou muito dinheiro. Mas tinha o tino comercial, tinha a mão para o comércio. Então. Isso é verdade, mas para quem tem faculdade, controla mais o comércio, e ele controlava sem estudo mesmo. Intuitivamente ele fazia tudo. Verdade. Mas ele queria muito morrer na terra dele, e acabaram indo para lá depois de 30 anos. Vai ver que ficou anos. com saudade do Brasil, então. Vai ver que foi. Eu lhe digo uma coisa, então, dona Tereza. Então, vocês vêm para a Cidade Nova, então compram ali o espaço ali na Manuel Ribas, né? Não, primeiro compramos na Manuel Simeão de Souza. Ah, sim. Um pouquinho para baixo do Banco Itaú. Hoje o Banco Itaú ali, né? É o bairro Bom Jesus. Que era quase vizinhos do... bairro Bom Jesus. Então... Nós ali compramos então, primeiro uma casa... Daí a senhora continua, então, a lavanderia vai se desenvolvendo. Daí, em algum momento, a senhora trabalhou na Klabin ou em algum outro lugar? Sim, nós pusemos a lavanderia ali perto do Banco Itaú, mas naquela época faltava muito a luz, porque a luz aqui na Cidade Nova era muito fraca. Então, eles desligavam, até não sei se era ligado à Harmonia. Vinha da Harmonia. Eles desligavam meio-dia em Harmonia para os moradores que moravam lá. Claro que a fábrica não podia ficar sem luz, mas meio-dia desligavam em Harmonia e ligavam na Cidade Nova. E daí no outro dia vice-versa, desligavam a luz aqui e ligavam lá. Então, como nós para lavar roupa e passar sem ter luz era bem complicado, a água também faltava muito. E daí fomos trabalhar na fábrica. Os dois. A senhora e o senhor Geraldo trabalharam um tempo na fábrica. Entrou primeiro, ele... Mas daí não parou a lavanderia? Não, meu marido, o horário que ele trabalhava de noite, ele se largava às 6, chegava às 6h30, 7 horas em casa, dormia até às 10 e já levantava para costurar e lavar roupa e passar. Ele mesmo lavava e passava. Qual é a área que vocês trabalhavam lá na fábrica? Ele trabalhava na máquina 4, mas no acabamento, onde saíam as bobinas. Era o acabamento, só tem um corredor no meio, era do lado o acabamento que é onde embalavam as remas, em 64. Em 64? 63. Então, na época do incêndio, vocês estavam por aqui. Estávamos morando ali perto. O incêndio que a gente fala, nós temos um vídeo que trata sobre esse assunto. Dá uma verificada na playlist lá. Então, daí em 64, vocês estavam na Klabin. Estávamos na Klabin e o meu marido ia fora de horário, vinha no horário dele, aí passava um carro na avenida pedindo para quem estava de folga ir ajudar a apagar o incêndio. Ele foi vários dias ajudar nos bombeiros lá para o lado da lagoa, não sei para que lado que era, mas tinha fogo para todo lado. Praticamente na fazenda inteira, né? Porque foi muito grande, tinha vários focos de incêndio e tal. E realmente ele era bem... vários lugares mesmo, né? Vários lugares, várias frentes, e tinha muita gente voluntário, e logicamente os empregados da Klabin eram... Né? E nós ficava, na verdade, no portão ali na rua, a vizinhança toda saía para fora de
de medo, já com uma bolsinha de documento e um pouco de roupa, que se o fogo passasse ali na rodovia, que passa agora da ponte para lá, se o fogo passasse ali, nós todos daquele bairro de Bom Jesus tinha que sair de lá, porque a hora que o fogo passasse para cá, chegava. A rodovia que passa embaixo ali, saindo da ponte, é a PR-160, que é no fundo, aos fundos do bairro Bom Jesus, né? Naquele tempo tinha menos casas, que agora tem casas até embaixo, encostado no rio ali. No rio não, naquele riachinho que passa ali. Naquele tempo tinha menos, mas mesmo assim tinha muita. Mas foi um sufoco muito grande. Ainda as pessoas mais de idade falavam assim, ai meu Deus do céu, aquele São João de Maria falava que aqui era Monte Alegre, mas que um dia ia ficar Monte Triste. Tem essa história mesmo. Que ele falava que um dia seria Monte Triste, mas se Deus quiser vai se enganar. Ele deu um susto em todos os moradores que moravam aqui. E daí vocês chegaram, vocês trabalhavam na fábrica, só ficou até 69. 69. Eu trabalhei 6 anos e meio, 7. E daí eu estava esperando o neném, que era a terceira menina. Daí eu pedi para sair, porque é mais difícil. Tem 3 filhas? Tenho 4. Tem 4 filhas? Felizmente tenho 3, porque Deus levou a caçulinha, né, que ficou doente e faleceu. Mas eu tinha as 4. E quando eu fichei, tinha a mais velha pequena, com 2 anos. Daí depois que fichei, fiquei esperando a segunda. Falei, só entrei, já vai me mandar embora, porque mulher barriguda não pode trabalhar. Mas não me mandaram, nem pedindo, não queria me mandar. A senhora lembra quem que era o chefe da senhora? Era o seu Senor, o pai da Rita, doutor Eros. Aquele ali Senor. era o chefe, o seu Senor, de Paula, era o chefe na sala de escolha. E daí tinha o Valdomiro, o gaúcho, que era mestre. E tinha a dona Yolanda, que também era mestre das mulheres, tinha 2 turnos, que trabalhavam mais ou menos 40, 44 mulheres de manhã, das 6 às 2 da tarde, e daí aquele turno saía, entrava outra até às 10 da noite. Era escolher papel, saíam umas pilhas grandes da máquina, a máquina colocava uma bobina, e daí ela ia passando pelos rolos da máquina e saía cortado o papel de 2, 3 tamanhos. Só que tinha vezes que ele saía exatamente todo de um tamanho só. E tinha vezes que saíam as folhas pelo meio menor, 1 centímetro, 2 centímetros menor. E aquela folha que vinha menor no meio não podia embalar junto com as outras. Então fazia assim, tipo um leque. Até hoje eu tenho o costume de mexer no caderno. Aí quando a folha estava menor, tirava, jogava no chão, aí vinha um outro senhor, juntava e voltava para o tanque da massa, para voltar a passar na máquina. Dissolvia e voltava. Dissolvia e voltava de novo. E realmente era a parte do acabamento, essa parte da escolha, era o que se pode chamar assim, o controle de qualidade, né? É bem isso mesmo. Por causa que hoje você tem as resmas, hoje não faz mais esse trabalho porque não é mais esse papel que fabrica. Mas então o serviço era muito importante, esse controle do acabamento, porque na verdade era a qualidade do produto que saía, né? É verdade. Se saísse uma folha com uma leve dobrinha no meio, já não podia passar, tinha que tirar. Tinha que ser todo de um tamanho só e todo sem nenhuma ficha no meio, que ele falava ficha quando pegavam a dobrinha. Papel fichado, né? É. E eu lembro que a senhora comentou o tamanho já, né? Tinha umas de 66 que eles falavam, que são menor, aí tinha umas de 112, que já é um papel bem maior, bem mais grande. E daí tinha as mulheres que embalavam, tinha as da escolha e tinha as da embalagem. Então era colocado, tinha bastante, como se fosse assim, digamos, esta toalha, mas bastante folhas de papel grosso, que era a cartolina. Então colocava a resma em cima e de 2, uma de um lado e outra de outra, dobrava o papel como se fosse fazer pacote de presente, passava um pincel com cola e já ia para o carrinho, que eles chamavam. Aí fazia uma pilha dessa altura. Então tinha as da embalagem, quanto mais, era por produção, quanto mais trabalhava, mais ganhava. Mas tinha esse sistema já na cozinha? Tinha, não era fixo? Não, eu tinha muitos meses que até o dia 15 de 16 eu já tinha feito a escolha de 1.500 resmas, que era para ganhar o salário mínimo. Na metade do mês você já tinha feito? Quando trabalhava, como se diz, rapidinho. Aí depois a mestre ia marcando quantas pilhas, porque
até não lembro certo quantas remas era, não sei se era 15 em cada carrinho que ele levava, né? E que eles tinham a estrada de madeira, embaixo ele vinha um carrinho, só pegava assim e já levava para embalar, para mandar no trem. Então, ela marcava todo dia quanto ele fazia, cada funcionário. Aí quando passava das 1.500, que era o mínimo que tinha que fazer, daí ele ia marcando, aí chegava ao fim do mês, quanto mais fizesse, mais ganhava. Mas chegou um dia que a senhora precisou sair de lá. Chegou o dia depois de 6 anos e pouco, quase 7, que daí eu fiquei esperando a terceira filha. Daí fui pedir para o seu senhor, que estavam falando que iam mandar umas mulheres embora. Falei, então, por favor, mande eu. Não, por que você vai querer sair e ficar comendo poeira na Cidade Nova? E tem uma, agora mandam... E era comer poeira mesmo, né? Porque não tinha o asfalto que tem hoje, né? Agora mandam currículo. Naquela época, as mulheres mandávamos a carteira, com a fotografia, a carteira, a data. Aí ele me mostrou 2 pilhas, assim, em cima da mesa dele. Falou, veja bem, Dona Teresa, me chamava Teresa, porque ele era bem mais velho do que eu. Veja, Teresa, quantas carteiras tem aqui de mulheres, estão lá, fora, querendo fichar, e você querendo sair. Falei, o senhor tem razão, mas acontece que eu não tenho a família aqui, os pais, nem sogra, nem para cuidar das filhas, e não é sempre que eu posso ter empregada, que eu consigo ter empregada para cuidar direito das meninas. Já tinha 2, né? Falei, então, se for para mim arrumar empregada para cuidar de 3, é mais difícil. Então, se o senhor puder fazer esse favor, eu agradeço. A primeira vez que pediram, me mandou. Tinha que conciliar... Aí, meses depois... A senhora queria conciliar, então, a educação, a formação das meninas. Também. Né? E o serviço, que já tinha também. Aqui, né? Já tinha, porque nós já lidava com lavanderia e eu costurava também. A lei no horário. A lavanderia estava funcionando normal? Estava, só que não era assim, né, com maquinária para lavar seco, não era mais... Ainda é simples até hoje, mas naquela época era mais simples ainda, né? Depois, quando construímos ali, compramos... montamos uma lavanderia que mudou da rua Manuel de Simeão de Souza para a rua Manuel Rivas, daí que meu marido foi para Curitiba e comprou umas máquinas, um conjunto para lavar a seco com varsol. Comprávamos o varsol de 200 litros naqueles tambor grande para botar na máquina para lavar. Mas daí foi indo com o tempo, a roupa ficava aquele cheiro de varsol, já não... Além de muito caro, porque agora nem varsol não existe mais. E aquilo era novidade na cidade, uma lavanderia? Já não tinha lavanderia normal antes. Aí daí quando foi para montar a lavanderia assim, para lavar a seco, aí o meu marido ia na Harmonia buscar a roupa dos engenheiros nos hotéis da Harmonia. Tinha o hotel da Dona Otília, que eles falavam, tinha o Hotel Central, o Hotel Lagoa. Hotel Monte Alegre também, né? Tudo era engenheiros que tinha lá. Era a maior parte era uma boa freguesia, né? Por causa que eram pessoas assim que não tinham onde lavar, então trabalhava o dia inteiro, daí tinha que... Então, mas ele era mais terno só. Terno, calça social e camisa social, assim, roupa miúda. Não, ele lavava no hotel mesmo a roupa de todo dia, da fábrica, ele lavava lá. Nós aprendemos em Santos. Depois que esse meu cunhado foi para lá e convidou nós para vir para morar aqui, montar uma lavanderia, daí nós fomos trabalhar numa lavanderia lá em Santos. Não para ganhar, mas para aprender, para ele nos ensinar, até para tingir e para tirar manchas, com que produto, como que fazia. Eu também estava, fomos nós 2. E daí já era o propósito de vocês, vamos investir, vamos empreender junto, nós 2. Já estavam, ou já estavam de namorado, vocês já estavam... Não, já estávamos casados. Já estavam casados. Que daí eu vi mês de maio e ele veio em janeiro do outro ano, né? Mas 7 meses depois. E daí, aí ele chegou, olhou no Porto de Santos, falou para mim, está aqui que é o Brasil? Falei, não, aqui é o Porto de Santos, porque o Brasil é muito bonito e é muito grande, aqui é só um comecinho. Falou, porque se for assim, eu já nem desço do navio, eu já volto para trás. Porque lá onde nós embarcamos era muito limpinho, todo lavavam de VAP já de manhã o porto e todo, onde embarcava. E aqui em Santos era meio junto, tanto o lugar onde embarcava e desembarcava, como as coisas de pescado e de coisa, era tudo meio junto. E como aqui faz muito calor, então uma casca de banana que jogasse no chão, já ficava aquele cheiro. Então ele se assustou. Ele se assustou, mas depois ele gostou. Mas daí ele falava para mim, se nós
nós não casamos, eu vou embora. Eu tenho vergonha. Estava fazendo pressão na senhora. Fala assim, eu tenho vergonha de pedir para o consulado me mandar repatriado para a minha terra, mas eu não aguento mais comer esta comida, arroz e feijão, feijão e arroz. Arroz e feijão, feijão e arroz. Daí casamos dia 3 de junho de 1961, e daí que fomos, né, trabalhar nessa lavanderia, e daí que viemos para aqui dia 2 de abril de 1962. 62, senhora chegou aqui. Aí nós saímos de Santos. E qual é que foi a impressão quando viu? Meu Deus do céu, é isso aqui? Olha, para falar bem a verdade, a primeira impressão é que eu achei que o ônibus ia cair no Rio Tiraxi. Verdade. Nós saímos de Santos na sexta-feira. Daí passamos em São Paulo comprar tecido nas casas pernambucanas, já para ele trabalhar de alfaiate aqui. Então passamos a comprar tecido e tinta, vários... para tinturaria já. Para tinturaria. Daí viemos para Curitiba, achando que ia, de São Paulo para Curitiba, achando que ia embarcar sábado de manhã, para vir para a Cidade Nova. Não tinha ônibus naquela época, nem sábado nem domingo. Não tinha passageiros, então não tinha ônibus. Daí dormimos 2 dias em Curitiba. Aí meu marido gostou muito de Curitiba, falou assim, ai, que vontade de ficar morando aqui, porque esta cidade é igual à Europa. As mulheres andam de salto alto, de conjunto, os homens andam de terno e gravata, bem que nem na Espanha. Agora, lá na Cidade Nova, em Santos, é completamente diferente. Bom, para encurtar o caos, nós embarcamos no ônibus na rodoviária antiga, né, que agora tem a nova, às 8 da manhã, e eu não sei até explicar por onde que ele veio. Ele parou numa porção de cidade, mas eu não sei onde que era. Apontavam a cidade, aí eu falava para meu marido, é aqui? Aqui é Telemaco Borba? Não, aqui é a Cidade Nova. Ele, não, acho que é na próxima parada. E saímos de lá às 8 e chegamos aqui 7h30 da noite. E eu já estava esperando o neném com os pés inchados. Aquela estrada foi longa que só vento. Aí quando chegamos na Harmonia, com meu cunhado, estava na barbearia lá, daí eu já conhecia, porque tinha ido lá, né, convidar nós para vir para aqui. Falei, graças a Deus, agora chegamos. Daí meu marido falou, não desce, ainda tem mais um pouquinho, agora está perto. Aí não era como é que se fala, a rua que vem agora, ela faz uma volta, ela bem fechada na chegada da ponte, ela era bem fechada mesmo. Agora não, agora ela é mais aberta. Agora não, Mas naquela época ela descia bem perto do bonde. Descia por baixo do bonde ali, né, de fazer umas curvas, bem fechada mesmo. Lá entrava na ponte, né? Não, você tem a memória melhor do caminho ainda. Eu só sei quando o ônibus apontou no alto, ali perto do bonde, eu olhei para baixo e vi o rio, aquela pontinha estreitinha, que era uma pontinha de madeira. Falei, meu Deus do céu, além do meu marido me trazer no fim do Brasil, me trouxe no fim do mundo. Mas daí o ônibus passou, era a pontinha bem estreita mesmo naquela época, mas o ônibus passou e viemos. Daí chegamos ali na Praça do Relógio, estavam os sobrinhos e os cunhados todos esperando, já desde a tarde, acharam que nós ia chegar mais cedo e não chegava. E daí ficamos ali morando um tempo na casa dele, depois que eu te contei que compramos uma pensão, depois compramos um açougue, e não foi para frente, compramos um açougue, daí não foi para frente, que nós tínhamos que pagar juros de dinheiro para comprar gado, tinha que pagar uma carroça para trazer, porque não tinha condução, aí tinha que pagar aluguel da casa onde morava e tinha que pagar aluguel do açougue. Aí chegava ao fim do mês, ia fazer as contas, trocava 6 por meia dúzia. Então a senhora teve a pensão. Teve a pensão, daí teve o açougue. E daí... Mas daí, assim... Aí voltava para a lavanderia. Quando a senhora começou a conhecer os outros patrícios, daí tinha a família Guisantes, tinha a família Carreira, que a senhora é Diegues, né? Diegues. Tá. Daí aqui já tinha algumas famílias que trabalhavam com açougue, né? Enfim... Então, vocês se encontravam de vez em quando para chorar junto, pelo menos? Não todo domingo, mas quase todo domingo nós se reuníamos para almoçar juntos, uma vez na casa de um, outra vez na casa de outro. E esse meu cunhado, que morava ali de frente, ainda tem as casas que doou para os padres, mas para os seminaristas, mas ele morava ali, que é de frente com a de Coração Cice, né? Na avenida. Era Apucarana, agora que mudou. Era a rua Apucarana, né? Então nós morávamos ali um mês só, que depois compramos a pensão. E daí esse meu cunhado
também era cunhado desses Carrera, do seu Manuel e da Dona Rita. Da Dona Rita. Porque a primeira esposa dele era irmã da Dona Rita. E daí ela faleceu, daí depois que ele casou... E eles trabalhavam com açougue, né? O meu cunhado trabalhava na Serraria de Harmonia e de Barbeiro. E os outros dois, o seu Emílio Pontes e o seu Manuel Carrera, já trabalhavam com açougue. Então eles já tinham o açougue aqui. E tinha mais outros espanhóis, daí depois vieram aqueles o Molina, o Manolo e o Susso, que um já é falecido, o outro mora em Harmonia, também eram engenheiros na fábrica, mas sempre, não sempre, mas assim, época de Dia das Mães, época de Natal, de Páscoa, nós se reuníamos na casa de alguém. Assim, tinha alguma data assim que vocês faziam, tipo de uma festa, alguma coisa assim que para lembrar a pátria? Fazia aquelas... Quem fazia mais era o seu Emílio, que era mais cozinheiro, porque era do hotel, aquelas panelonas deste tamanho para umas 50, 60 pessoas, porque quando viemos em 2, de cada família. Depois aumentou. Então, foram tendo filhos e netos e coisas. Então, fazia aquelas panelonas de paella. Paella é fruto do mar com arroz. E outras vezes fazíamos outras, chamamos de cozido, que é tipo uma feijoada, parecida com a feijoada brasileira, só que é feita com grande bico. Isso eu faço até agora, volta e meia, eu mato as saudades de fazer. Põe as mesmas carnes como se fosse numa feijoada, só que coloca repolho e coloca grande bico. E daí nós se reunia, às vezes ia lá para o 222, que era uma fazenda do seu falecido Chicão, que nós chamávamos, que é do pai do gringo, que tem a imobiliária Teorema, era dos pais dele. Lá tem um riocinho, um gramado grande, então botava a comida e a criançada no carro e ia fazer piquenique lá no 222. Vê onde é aquele pedágio que tem agora quando vai para Ortigueira, mas vai do Imbaú. Daí era lá que às vezes nós ia, quando não era no Hotel Madrid. No Hotel Madrid já tinha mais as mesas e coisa, porque quando se junta muita gente, se não tiver... Assim, um espaço maior para se acomodar todos fica difícil. O Hotel Madrid, então, também é de alguém da direção contemporânea da senhora? É, também. Só que eles são da mesma região de Galícia. Só que de outro lado, seria como um de Curitiba e outro de Maringá. Assim, meio parecido. É o mesmo como se fosse assim do Paraná, mas eu não conhecia ele lá. Se conhecemos aqui. E eles vieram, essas outras famílias? Eles vieram antes do que nós. Foi parecido com nós. Eles vieram assim a convite de outros espanhóis que tinham vindo antes e daí eles acharam melhor montar um comércio do que trabalhar na fábrica. Né? Precisava de bastante coisa e bastante, tudo, né? E eles, acho que logo já compraram um terreno. Inclusive o seu Manuel, onde é o Monte Carlos agora, era a chácara deles, na frente da FATEV. Sim. E daí ele tinha gado lá, tinha as coisas, e eles matavam porco, e levavam de carroça para vender na feira na Harmonia, porque naquela época não tinha supermercado, então levava as coisas. Tinha uma feirinha ali, né? Por isso que fala ali, antigamente tinha o bar da feira, que falavam, próximo do bonde ali. Eles iam. Passava o bonde uns 200 metros, daí tinha o largo da feira, né? Os sitiantes, até uma outra vez eu comentei, já o pessoal vinha da região, de Lajeado, por aí, e traziam víveres, assim, vinham coisas para vender e tal, desde galinha, ovo. Então, ali era uma feira bem movimentada mesmo. Era o único ponto comercial que tinha, era feito no domingo de manhã, né? É verdade. É que nem agora tem essa feirinha ali perto dos bombeiros, só que agora é tudo mais moderno. A prefeitura fica bem arrumado. Eles todos têm caminhonete, tem carro para trazer as coisas. Naquela época era tudo de carroça, não tinha nada. Desses espanhóis tinha 3. O seu Chico, o Sampaio, o seu Manuel Carrera e o seu Emílio, com a família deles, é claro, né? Família já ajudava desde criança, num horário iam para a aula e no outro ajudavam os pais a trabalhar. Porque os espanhóis que viemos, não só os espanhóis, todos os estrangeiros, trabalhavam dia e noite. E eu vi isso, umas vezes que voltávamos a passear para a Espanha, que daí estávamos aposentados, tinha muito brasileiro. Uns filhos de espanhol e outros brasileiros mesmo. E às vezes eu convidava para ir nas festas, que lá onde nós se criamos tem muita festa, principalmente no verão, mas a festa é à noite. Então eu convidava eles para ir com nós nas festas. Daí ele falava assim, ai, que de boa vontade eu ia, mas amanhã tem que trabalhar, então não dá.
Falei, é assim mesmo, a mesma coisa aconteceu com nós quando chegamos aqui. Só queria saber trabalhar e economizar para um dia poder voltar a ver a família. E os brasileiros de agora... Você só falou 15 anos? 15 anos. Para ir a primeira vez. Para ir a primeira vez. Um pouco era orgulho do meu marido, porque os meus pais se escreviam e falavam, nós ajudamos a pagar a passagem, venham, nós queremos conhecer as netas antes de nós morrer. Daí o meu marido falou, não, eu vim para te buscar, agora quando for eu quero levar filhas e chegar lá e comprar um carro. não quero queria fazer bonito. Sogros, para ser bonito. E daí, graças a Deus, deu certo. Fomos em 1975, fomos em mês de março e voltamos no mês de dezembro. Ontem mesmo telefonei para minha irmã que estavam pescando peixe no rio onde nós moramos, tem um rio assim, estavam pescando. Então agora é verão, mas no inverno é bem frio. Então nós viemos em dezembro, mas ficamos, compramos carro, depois vendeu para o irmão dele, passeamos, as meninas, uma tinha 12 anos, a outra 9, a outra 7, a outra 5. Daí pusemos na escola lá, aprenderam um pouco a falar espanhol, o Divo do Plastipel, ele também é filho de... Não sei se é filho ou é neto. Não, é neto. É mesmo. Ai, agora me apurou. Eu sei que ele entendia um pouco espanhol, mas não era muito. E a minha filha, a Lúcia, foi ali no açougue deles, que ele era solteiro ainda, para eu mandei ele ir comprar um frango. Ela chegou lá e falou para o Divo, me dá um pódio. Daí ele, hã? Ela parou, pensou, falou, opa, não é assim que fala. Falou, sabe de uma coisa, me dá uma galinha inteira. Até hoje dá uma risada, porque era criança e ficou quase um ano, não um ano, mas 10 meses. Então ela esqueceu como chamava frango em brasileiro. Daí ela pediu o pódio, pro Divo. Dá uma risada. Mas é só voltar um pouquinho, porque eu me perdi um pouco. O senhor Geraldo, a senhora foi pedir para sair, daí o seu Zenor relutou um pouco, daí liberou a senhora e tal. E o seu Geraldo, como é que foi para ele sair também? A senhora saiu primeiro, saíram junto? Eu saí poucos meses primeiro, porque nós estávamos construindo. E a senhora estava esperando já... já para montar a lavanderia. Não, está esperando aí a Isaura. A Isaura. Que vai fazer, que é da Leve Peças, que ela vai fazer 54 anos. Acho que essa não é perdi. 54 vai fazer. Você vai ficar brava conosco. Não, ela não fica brava, não tem problema. E eu sei que daí Geraldo ficou mais um tempo, mas nós estávamos construindo o tempo que estávamos trabalhando na fábrica, já fomos juntando um dinheirinho, estávamos construindo essa porta de comércio ali na lavanderia. E daí, seu Geraldo? E daí, quando ele saiu, que daí pediu, fiz um acordo, como disse, aí aquele dinheirinho que pegou do acordo foi para terminar a construção da lavanderia. Era muito difícil de construir naquela época. Só tinha de material de construção falecido o seu Carlos Hugo, a de Macol. Só. Então a gente ia lá, pagava, digamos, 5, 10 sacos de cimento e tinha que ficar atento ao horário que o caminhão chegava. Quando o caminhão do cimento chegasse, já estavam as carroças naquele lote vazio, onde é agora o Vanestado, o Itaú, né, que era Vanestado depois, estavam as carroças ali esperando, então tinha que correr, pegar a carroça e pegar o cimento que estava pago. Porque mesmo que estivesse pago, um caminhão não dava para todas as pessoas. Ali na frente tinha umas carroças que faziam frete, né? Muitos anos. Era o pátio onde é o Banco Itaú hoje? O Banco Itaú ali era onde ficava. Umas carroças que faziam frete, né? Só tinha, carroça com cavalo. Com carroça. Uma com cavalo e a maior parte com duas, porque quando era coisa pesada, pegava uma carroça com 2 cavalos. Então nós ia lá e deixava pago o cimento quando estávamos construindo a lavanderia, e daí já sabia mais ou menos o horário que o caminhão ia chegar, então o carroceiro ia lá, carregava, mas se fosse meio atrasado, mesmo que os sacos de cimento estivesse pago, não tinha mais. Tinha que esperar a próxima viagem. 2 até 3 dias depois. E parece que teve uma época também que teve crise de fornecimento, né? Então realmente era difícil. Era difícil de construir, não era... Assim, não é, o dinheiro era pouco, que era difícil de ganhá-lo. E ainda poucas pessoas para trabalhar e difícil material. Aí depois que terminamos de construir, foi para Curitiba e comprou esse conjunto de máquinas para lavar seco. E daí, quando ele veio, eu perguntei quanto custou, ele foi me falando aos poucos. Aí falou que era 5 milhões. Falei, minha Nossa Senhora, 5 milhões? É muito dinheiro, como é que nós vamos pagar? Não, mas nós vamos pagar 500 por mês. Mas 500 por mês até 5 mil, estava quanto? 10 meses, né? Falei, com 3 crianças, desempregados, pagar 5 milhões de reais é muito dinheiro.
Daí comprou, mas demorou muito para trazer, que estava faltando uma peça, uma turbina centrífuga, que se chama agora, e daí não vinha, e daí nós estava pagando e as peças, a máquina desmontada na lavanderia, e não podia abrir para trabalhar. Aí o Ismael, que contava uma história para ele, foi lá e deu um pega no japonês, e daí trouxe o resto das peças que faltavam da máquina. Daí veio o mecânico, montou e nos explicou como é que funcionava a máquina, porque o varsol era filtrado e desinfetado, aproveitava o mesmo. As peças de roupa eram lavadas, e daí passava por umas 4 ou 5 peneiras com um pó desinfetante, daí ele subia na parte de cima da máquina, daí com os registros descia, e daí usava para lavar novamente. Não podia cada vez jogar fora, porque senão saía muito caro. Nessa época a lavanderia, vocês dividiam as portas ali. Tinha uma eletrônica ali, né? Era a eletrônica do seu falecido Luiz, japonês. Ele montou a eletrônica de um lado e nós tínhamos a lavanderia de outro. A eletrônica aí depois que era compadre da senhora, né? Era com os compadres. Depois que ele comprou a casa dele ali e construiu a lojinha na frente, ele mudou, e daí nós alugamos para um salão de beleza. Daí tinha o salão de um lado e a lavanderia de outro. Porque tem terreno, nós temos terreno para trás, para pôr as máquinas de lavar e tudo. Mas a lavanderia em si era pequeno e agora é mais pequena ainda. Está precisando aumentar. Mas se naquela época estava difícil de construir, agora também está, porque tem que tirar todo o telhado. E daí sempre tem muita roupa e as máquinas. Mas e nisso deu de construírem o prédio, começarem a trabalhar com a lavanderia, deu quantos anos? 50 e poucos anos? Boa pergunta. Nós começamos em 1900, começamos a construir em 79. E em 71 abrimos a lavanderia. E está até hoje, então faz... Foi de 71? 61 anos. No próprio lugar não. Que temos a lavanderia mesmo, que nós aprendemos, e faz 61 que já fiz que a Denise nasceu, já tínhamos a lavanderia quando ela nasceu. Só que está nesse lugar aí faz 53. E eu falei assim, a pessoa, né, trabalhar com comércio tanto tempo assim, é uma vivência, né, tanta história, tanta gente que acaba conhecendo e interagindo, daqui a pouco está amigo, daqui a pouco está... É verdade. Não tem quem aqui em Telêmaco também que a senhora não conheça, não tenha atendido. Agora tem muito que eu não conheço, assim, quando você vai na igreja, em procissão assim, eu não conheço, mas naquela época nós conhecíamos quase tudo, porque todos esses mais velhos daqui eram fregueses nossos, e o meu marido ia na quinta-feira e no sábado buscar e entregar roupa para eles. Tinha muito freguês, então era poucos vizinhos que tinha, porque não era muito naquela época. Aí era tudo bem conhecido. E depois as noivas mandavam fazer. Eu tinha uma cunhada que era modista, que é a mulher desse, que ele era barbeiro, e ela costurava para as noivas, fazia vestido de noiva e traje para mãe e madrinha. Não eram casamentos de luxo como tem agora, né? Eram casamentos mais simples, mas eu lavei e bordei muito, muito vestido de noiva. Emprestei das minhas filhas, porque as 3 fui eu que fiz o vestido delas. Nossa. Elas bordaram, a Lúcia, que é mais... sabe, a mais bordar. Aí ela bordava e eu fazia. Então, depois que as minhas filhas casaram e outros que traziam um vestidinho, às vezes, bem simplicinho, aí eu já aproveitava. Não era nem bordado, era colado com lentejola e coisa assim, sabe? Mas muitos, às vezes eu encontro esse dia no casamento, no cama, uma mulher foi me cumprimentar e perguntou se eu lembrava dela. Falei, eu não lembro. Lá eu moro, lá perto da Casa Vela, mas eu nunca esqueci da senhora, que a senhora que me emprestou o vestido de noiva da sua filha, não sei de qual delas. Vou voltar um pouco lá para a Espanha. O que a senhora sentia falta quando a senhora chegou aqui? Tipo assim, da música, um prato, assim, tipo de culinária, um doce... O que fazia a senhora viajar assim? Minha Espanha. A maior saudades, como disse, era da família, por causa de deixar os irmãos lá e tudo, e os pais. Mas o outro também era as festas. Porque lá nós íamos na missa e
depois que terminava a missa, não todo domingo, mas uma boa parte, eles faziam a festa do santo de cada bairro, como se fosse, digamos, nascer em casa Nossa Senhora Perpétua Socorro, na Sucumi, Nossa Senhora Aparecida, lá no Jardim Alegre, Nossa Senhora do Rosário. E eles eram meio ciumentos naquela época, sabe? Se a comunidade do Jardim Alegre trazia uma orquestra cara e bonita, os da Sucumi queriam trazer uma maior. Fazia o desafio. Fazia o desafio. Então, aqueles fogos de artifício à noite, que eram uns 15 minutos de fogos de artifício, que para a gente ver na televisão é bonito, mas não é comparado. Quando a gente vê ao vivo, é muito mais bonito. Então, à noite tocava a orquestra, no dia que ia ser a festa no outro dia, de manhã cedo ia uma música, mas não a orquestra, um conjunto de 4, 5 músicos, dando alvorada pela rua, que dá umas saudades até hoje, e tocando aquela música tipo hino, mas não é bem o hino, né? E daí depois tinha a missa, aí os músicos tocavam na hora do ofertório, na hora da procissão, que saía com o andor em volta, eles tocavam, e quando terminava a missa, que normalmente começava meio-dia, e terminava 1h30, porque lá é o outro horário e se almoça mais tarde. Daí os músicos tocavam na saída da igreja. Todos nós já dançava. Então era saudades, era primeiro da família, depois era da alegria, do divertimento, e da comida, porque a comida ela é bem diferente. Aqui a comida tem muita qualidade e é muito boa e muito gostosa, mas tanto quem vem de lá para aqui, como quem vai daqui para lá, no começo até acostumar, acha diferente, porque é diferente. Agora fala que a comida mexicana é mais condimentada, mais temperada, mas a espanhola também tem esse... Tem aquele colorau picante que eles falam, que às vezes põe, já tem, que nem aqui temos o saleiro, coisa de azeite, essas coisas, então cada um põe aquilo que gosta mais, de pimenta, mas é aquele, que nem eu não sei como é que chamam aqui, chamam de colorau, mas tem um colorau doce, que é assim, e tem um apimentado, então quem gostava mais, punha por cima. Eles gostam muito no polvo, que é o pulpo, que chamam em espanhol, que lá é muito famoso, aqueles peixes com 7 rabos. Então eles cozinham naqueles tambor de cobre grande, e daí cortam assim com a tesoura e põem nos pratos de madeira, aí colocam azeite de oliva, esse colorau. Quem gosta com pimenta, põe. Quem não gosta com pimenta, põe só para dar cor. A paella só com frutos do mar? Só com frutos do mar. Eles põem. Mas aqui vocês tinham dificuldade também na época para achar? Os espanhóis traziam de Curitiba. Traziam que quando nós viemos, que nem eu estava contando, que o ônibus quase não tinha, porque era pouca gente que viajava, mas depois de uns anos o ônibus já ia mais a miúdo, depois já cada um comprou carro. Meu marido mesmo comprou um Fusquinha, mas ia sempre, sempre não, mas assim, uma vez por mês ia comprar os produtos de limpeza em Curitiba. Tinha um japonês que tinha as coisas para vender para lavanderias, ele ia com o Fusquinha e trazia as coisas de... Não o Varsol, que o Varsol é tambor de 200 litros. É mais perigoso também, né? Aí tinha que mandar pela transportadora. E a tortilha? A tortilha, quando se faz bem boa, com como é que é? O que é os ingredientes dela? Não tem nada de segredo, é tão fácil de fazer, mas só descasca a batatinha, corta em fatia assim meia fininha e bota no azeite de oliva de preferência, porque tem mais gosto de azeite, para fritar. Só em vez de deixar torrar, bem torrada, não deixa ela só meia, quase cozida, mas sem fritar muito. Daí escorre assim com a espumadeira para que não tenha não vai muita gordura junto, né? E daí bate 2, 3 ovos, de preferência caipira. Põe os ovos ali? Põe, Daí bate 2, 3 ovos, só que a minha mãe mesmo punha queijo. Eu já não gosto muito de misturar o queijo. A outra, minha irmã, já colocava cebola, assim, já para dar uma fritada junto. Mas quando botar a cebola junto com a batata, ela fica muito cheia de banha. Porque daí a cebola vai sugando, encharca. Mas não mexe depois. Vira a batata onde já bateu os ovos no prato e corta assim um pouquinho para ficar um pouquinho esmagadinha, e daí bota na frigideira. Aí fica chacoalhando um pouquinho a frigideira, que vai tostando do lado de baixo. Eu pego um prato fundo e daí vira, assim, a tortilha está aqui, né? Dá uma chacoalhadinha para que não queime. Daí só põe o prato aqui, vira e volta a tortilha para tostar do outro lado. Mas daí vinho nem pensar. O vinho tem que acompanhar, né? Para fazer companhia. Mas é uma tacinha. Eu me criei com meus pais fazendo vinho, mas eu nunca
Nunca assim fui viciada de tomar muito, é só uma tacinha no inverno assim, e diz que é boa para o coração, não sei se é. Diz que é. Tá boa. É uma boa desculpa também. É, uma desculpa, boa desculpa, amor. de mal pagador. A senhora como estava disse mostrando o para nós esse... Como é que chama esse bravinho aqui? Este para vinho? Esse bravinho. Esse, o meu falecido pai levava quando ele ia para a vinha, que ia podar e limpar as uvas, daí ele punha o vinho. Esse é couro? É de couro? É de couro, só que está aí, Como que é que é só o mais nome para que a enfeitar. senhora falou? Bota. Bota? Bota, é. Bota. Bota de vinho. Aí ele botava o vinho aqui e colocava no Isso é. lá chamam de pipa. Isso Agora aqui não sei como é que é aquele palho grande, é o tamanho desta mesa assim, cheio de vinho. Então ele tem uma torneirinha tipo um filtro de água. Daí ele colocava ali, sai bem fresquinho o vinho, daí ele enchia, tampava e levava o lanche também, né? Porque Sim. quando vai para tem que levar o lanche. Estava aqui, né? Então aqui tem uns furinhos, daí ele punha assim e não punha na boca, ia tocando assim. Nos filmes, às vezes, aparecia essa Bota, né? isso. Eu já fui criada desde criança com a família, meus pais bem católicos. Com 7 anos, a professora escolhia cada dia um aluno da escola, que tinha uma escolinha pequena lá, para nós rezar o terço. Se o terço era rezado por vários, claro, pessoas. Mas uma das crianças fazia a primeira comunhão com 7 anos e depois que fazia a primeira comunhão já rezava o terço, ficava em pé no altar rezando. A ladainha em latim, né, e o terço em espanhol, né, em castelhano. Aí quando eu vi para São Paulo, perdão, para o Rio de Janeiro, que eu vi a imagem do Cristo com os braços abertos, eu pedi, ai meu Deus, me ajude e fique comigo, que eu tenha sorte aqui no Brasil e que eu seja uma pessoa firme, segurando sempre na mão de Deus. Daí casamos na Igreja Católica em Santos, daí quando viemos para aqui, já começamos a participar das coisas da igreja. Um dia o padre foi nos convidar para trabalhar na Caixa, aqui onde é a Igreja Nova agora, e daí eu falei, ai padre, o senhor me desculpe, mas nós não podemos ir porque eu tenho 4 crianças pequenas e não tenho com quem deixar à noite, para deixar sozinha ser ruim. Daí ele falou assim, mas não dá para ir só hoje. Depois eu arrumo outro casal de confiança para ficar no Caixa. Mas se puder ir hoje, eu falei, não, um dia sim, nós vamos. Isso ali na Matriz. Na Matriz. Isso foi em 1976, quando voltamos, né, que já tinha ido para a Espanha, sempre participou, mas depois que voltamos dessa vez, daí ficamos mais firmes. E daí fomos, as meninas eram pequenas, mas ficaram brincando por lá e comendo maçã do amor e não me incomodavam. Aí trabalhamos a semana toda. Daí depois que meu marido foi convidado para ser ministro da Eucaristia, daí me convidaram para fazer parte do curso de batismo. Aí eu falei para a irmã Leonora, falei assim, me desculpe, mas eu não sei dar palestra. Falei, eu não sei ler, não sei escrever, não sei falar. Falei para ela, como é que eu vou dar palestra para curso de batismo? Serviu tempo na 27 anos. Trabalhamos no curso de batismo. Na pastoral de batismo? Na pastoral de batismo, trabalhamos 27 anos. Até as filhas vinham para me ajudar para fazer as carteirinhas. E tinha mais os casais, alguns casais que ajudavam, mas não era muito. Mas ia até no Embaú, lá na Campina Alta, na Mão da Saia, bastante lugar. De 6 em 6 meses dá curso para pais e padrinhos, curso de batismo. Daí depois surgiu o MFC, nos convidaram para fazer um encontro de alianças em Ponta Grossa. O MFC é o Movimento Familiar Cristão. O Movimento Familiar Cristão. Aí fomos convidados para fazer um encontro de alianças em Ponta Grossa, em setembro de 1980. E fomos em 12 casais daqui, 12 casais de Telemaco Borba, tive as reuniões e fizemos dois grupinhos. E o nosso, que estava no nosso grupo, pusemos Família Esperança. Esperança em Cristo, mas só Esperança, não tinha vários nomes. Daí eles perguntaram, os casais de Ponta Grossa, nós gostaria de trazer um movimento familiar cristão para Telemaco Borba. Os 12 casais que estávamos lá, erguemos a mão que sim, que gostaria. E daí, em janeiro de 1981, vieram uns 4 ou 5 casais de Ponta Grossa para fazer um canãozinho para explicar o que era, como que funcionava o movimento familiar cristão. Eles vieram em janeiro, daí organizaram, daí se juntou bem mais casais, além dos 12 que estavam lá, que se vamos para lá, e começou o MFC dia 7 de julho de 1981.
aqui no Colégio das Irmãs. E daí foi aumentando, e agora estava com 500 e poucas pessoas. Só que agora com a pandemia, muitos saíram, outros já faleceram. Do nosso grupo, a maior parte já faleceram, já não estão aqui. Outros, os que têm vivos mesmo é a Jane com o Rubens Quintiliano, que eles foram os primeiros coordenadores do MFC, a Jane e o Vivo. E daí depois foi o seu falecido Benedito Queiroz com a dona Nica, e aí também estava a Dicleia com o falecido Antônio Júlio, a Iraci com o Agassiz, que também é falecido, a Clarinha com o Eides Taques, nós dois, e a dona Ofélia com o seu Osmar, que era da Montalve, naquela época também já é falecido, ele, e deixa o Mar ver, tinha um casal da harmonia, o Irajá, com a Eliane, também foram um dos primeiros que participaram. O que é atividade, me desculpa? Eu conheço de nome, a gente sabe que tem um trabalho comunitário, mas o que é mais ou menos? Escolhem assim, casais, tanto para levar cestas básicas para as famílias mais carentes. Faz um trabalho social, né? É trabalho social. Como também para escolher grupos para essas partes, como dar curso de noivos, curso de pastoral de batismo. Formam essas equipes? Essas equipes, dos jovens também, que tem o grupo do Chave, dos jovens e das crianças, né? Mickey, que tem até agora também. Então são formadores da comunidade católica. É bem isso mesmo. E tinha muitos casais, estava muito bem. Agora com a pandemia que está meio... Mas vão começar novamente agora. Parado, né? Acho que hoje tem reunião, que é toda a primeira terça do mês, tem reunião dos coordenadores. Então, do nosso grupo, nós somos... Éramos em 7 casais, mas infelizmente agora ficamos menos porque era a Rosa com o Dorli faleceu, era a Creuza com o seu José também faleceu, o marido, ficou só ele, e eu, Geraldo faltou. Então somos em 3 viúvas e 4 casais. A Elaine com o Joel, o Porquinho, que é o João, mas chamamos ele de Porquinho, com a esposa, Canice, e a Mayra com... sumiu o nome, com o Bernardo. Sei que somos em 6, 7 casais. E o Chico com a Lourdinha. Chico Matias, esse é do nosso grupo, já há muito tempo. Quem quiser entrar, sempre quando tem os PLC. Cada vez de fazer os PLC, é o caminho. Que tem o PLC que é das pessoas casadas, né? E tem o TLC que é dos jovens. Tudo isso é coordenado pelos casais do Movimento Familiar Cristão. Mas quando os casais primeiro são convidados, apesar que podem participar do mesmo jeito do Movimento Familiar Cristão, antes de fazer o PLC, encontro de casais, encontro de noivas, podem participar. Mas toda a primeira terça do mês tem no salão, chama Salão Nobre, agora, né, que é ali atrás da cozinha. Tem a cozinha, daí nos fundos tem aquele salão. É só participar numa reunião, dar o nome, que os casais já vão visitar na casa deles, já vão explicar como que funciona. Que vai lá na terça? Que horas que tem? 7h30. 7h30? Começa 7h30 até 9h30, horário que toda primeira terça do mês. Hoje mesmo é dia 5, né? Então hoje vai ter. E daí é só a pessoa, ou falar com qualquer um dos que participam, que já tem casais voluntários que vão na casa, explicar como que é. E nós fizemos muita coisa nesses anos, batizamos muitas crianças, tinham 4 ou 5 filhos nascidos sem ser batizados, lá do São Silvestre, das 3 chacras, lá para aquele lado lá que nós ia levar a cesta básica, acaba se tornando uma família, porque começa a ir visitar para levar uma cesta básica, e depois acaba sendo já uma família de amigos, né? Sim. Tem algum que depois que os meninos, as crianças crescem, aí eles já falam, graças a Deus, o marido está trabalhando, não precisamos mais da cesta básica, pode passar para outros. Já tem outros que ficam mais tempo, já pagamos várias consultas e arrumamos condução para eles ir para Curitiba, quando tem familiar doentes, assim, que precisa, porque... Nem todo, mas uma parte são tão carentes que ele não tem assim nem experiência de... Às vezes nem iniciativa. Isso que eu quis dizer, nem iniciativa de procurar um médico, uma coisa para fazer um tratamento melhor. Então, esse movimento familiar cristão é muito, muito bom, porque agora eles têm
até não sei o nome da rua, que é no VNH, ali perto de onde era o seu Luciano Miguel. Essa casa é da Damas de Caridade. Ali parece que era Tupiniquins, parece. Não sei o nome da rua, não lembro. Então, essa casa é da Damas de Caridade, que era a dona Cida Molinowski, a dona M. Elite, a dona Natália Seu Carlos Mirim, e muitas outras mulheres que faziam enxoval para criança. Ela fazia muito enxoval para criança, que quando a mãe solteira, vai para o hospital quase sem enxoval, sem nada. Então, elas faziam tricô e compravam as coisas e davam. Só que, como também a vida foi passando, e elas já são mais de idade também, né, já estão com idade bem avançada, elas acharam que não estava mais ocupando aquela casa. Daí eles cederam para o movimento familiar cristão. Daí foi aumentado, daí temos um salão grande com as coisas, e todas as reuniões que fazemos, porque tem, eu não estou bem a par quantas tem, mas tem em torno de 30 a 35 grupos de movimento familiar cristão. Todos aqui em Telemaco, todos com 4 a 5 casais. Máximo 7 casais, senão se torna muita gente nas casas. Então, não sei bem agora, depois da pandemia, como que está, mas antes tinha 35, dava 500 e poucas pessoas em total. Então, cada 5 ou 6 casais se reúnem numa casa, um mês na casa de cada um. Daí lê a Bíblia, reza o texto e paga uma taxinha de... para manutenção, não é muita coisa, é R$10 só, pouquinha coisa. E cada um... O que quer levar lá na associação, leva. E o que não já leva na reunião, e um do grupo leva e entrega nas quartas-feiras, que está aberto lá na casa da associação no VNH. E esse movimento é muito carismático, muito bom. Pessoas que têm bom coração e têm fé em Deus e se sacrificam um pouco para levar as cestas básicas para quem está precisando. É muito bom. E roupa também. A gente ouvir essas histórias da senhora, porque... A senhora, além de empreendedora, e, né, mais ou menos. Começou a fazer a roda da economia girar na cidade e tal, e arranjou um tempo para trabalhar e para servir ainda. Né? É verdade. Né? Para servir nós... O melhor tempo da senhora que ela tinha, a senhora serviu. Que bom, né? Que bom, porque eu fico assim muito... Não foi só, como se disse, caridade que eu fiz. É caridade que os outros fizeram para mim. Porque cada vez que a gente leva uma cesta básica ou dá um presente para uma família que a gente sabe que está precisando, a gente fica feliz de poder doar, né? Então, às vezes a gente vai para ensinar e aprende. É como eu estava falando, quando a irmã e o padre convidaram para nós ir trabalhar, eu falei que não, eu não sabia falar, não sei escrever, não sei ler direito em brasileiro. Eu falei, o que eu vou falar? Sabe o que a irmã perguntou para mim? Você sabe dar boa noite e sabe dar tchau? Falei, sei, isso aí eu sei. Falei, então é isso que você vai fazer. E me pus nós dois na porta para dar boas-vindas. E daí eu pegava as crianças dos cursistas que ia fazer. Era 4 noites de curso de batismo. Então não é toda criança que fica quieta e não é toda criança que tem com quem deixar em casa, né? Muitos casais levavam. E daí eu comecei assim, com dar boa noite, dar tchau. E nisso aí eu fiquei 27 anos. Foi evangelizando dessa forma. Depois, sem saber ler nem escrever, nem, como disse, graças a Deus, eu sei um pouco, né? Música eu não sei nada. Mas não assim de ser estudada, como muitas outras pessoas podiam estar no meu lugar, mas Deus escolhe até os que somos analfabetos e dá para transmitir alguma coisa. E eu sei que, voltando a isso, que nós fomos dar um curso nessa Campina Alta, não sei se era Campina Alta ou Campina de Baixo, que era Campina, Campina os Alta, pupos, né? que nós falávamos. E estava chovendo, e foi mais 2 casais daqui e eu com meu marido. 2 casais, um casal e o Ayrton, que morava ali no conjunto Tibaxi. E estava chovendo e tinha uma descida. Numa altura ali tinha uma descida para descer, era só barro. Aí o carro desceu meio derrapando, falei, minha Nossa Senhora, para descer tá bom, mas e para subir? Se o carro começa a patinar, ficou quase de noite. E daí nós estávamos lá apressando, mas uma gente boa que precisa levar um café, levar um queijo, levar um bolacha, que nós levava também para dar, mas era aqui no centro ninguém levava café, bolacha, biscoito, alguma coisa. Mas no sítio, as pessoas que iam fazer o curso, ou então as que ajudavam na capelinha lá, eles já levavam as coisas para lá. E eu com pressa para terminar antes que ficasse noite. E daí eu falei para um senhorzinho assim, falou, não, dona, não fique preocupada, eu tenho trator. Se o seu carro começar a patinar na subida, eu puxo com o trator, pode ficar sossegado. Falei, então tá bom.
Daí, o outro casal e o Ayrton entraram no carro, subiu uma subidinha, aí falei, graças a Deus, esta subidinha subiu. O pior é a outra, que é a mais pior, sem patinar, porque tinha chovido e estava chovendinho, garoando. De repente passou outra subidinha, subiu. Falei para ele, ué, mas cadê a descida? Que o carro quase foi para o barranco na subida, agora sumiu. A grande se tornou pequena e a pequena sumiu. O carro sumiu sem patinar e sem nada. Isso eu nunca esqueci, porque parece que foi assim, sabe? A mão de Deus que caminhou. Mas aquele senhorzinho que eu só conhecia ali, não sei quem era, ele falou assim, pode ficar sossegado. Se o carro patinar, mas o carro patinar e vai para o barranco, só tem mato do lado. É perigoso. A mão de Deus conduz muito. E se eu for contar a história para vocês, nós amanhece, então, vamos deixar. Este aqui é nós dois, eu com o marido, em 1960, quando viemos solteiros para o Brasil. Foi tirado na Espanha, separado, mas depois, como casamos, aí a fotógrafa colocou junto. E lá vocês eram, lá na Espanha, vocês eram vizinhos? Morávamos no mesmo povoado, né? No mesmo pueblo, como falam lá. Aquele leque ali, eu trouxe que tem a data ali, mas está pequenininha, não dá para ver direito. Ele dá muito de lembrança de casamento. Quando o noivo vai casar aqui no Brasil, dá uma lembrancinha de alguma coisa. Então, lá eles dão de casamento. E esses aí são os meus pais, que já são falecidos, mas o meu pai, ele foi para a guerra durante 5 anos. Ele era moço, e daí a guerra da Espanha, ele ficou na guerra durante 5 anos, morreu muito amigo dele, muito soldado, e ele sobreviveu até os 94 anos. Aí ele estava com 94 anos, quando foi tirada essa fotografia. E daí, quando a guerra acabou, eles casaram, em 1940, e eu nasci em 1942, Dia de Reis, 1942, que eu nasci, e depois com 18 anos que eu vim para o Brasil, com 19 casei. E agora, a senhora era de quantos irmãos lá? 4. 4? Eu era a mais velha dos 4 irmãos, depois de mim é um irmão, que está com 75 anos. Daí tenho mais 2 irmãs. E casadas com sobrinho. Convenceu alguém a vir para... Nunca vieram. Não? Ontem mesmo ainda briguei com elas, entre aspas, que uma das minhas irmãs que mora mais na cidade grande estava no sítio, que eles têm um apartamento na cidade e tem a casa que era dos meus pais, inclusive 2, 3 que estão mais abandonadas, elas estavam lá, daí estavam fazendo ciúme, que estavam pescando peixe, que estavam não sei o quê, que estavam não sei o quê. Ai, que vontade de estar aí com você, mas não dá. Daí ela falou, não dá porque você não quer vir. Falei, pois é, mas eu tenho medo de viajar agora de Porto Velho. Venham vocês para cá. Ah, não, o Brasil é muito longe, para nós ir não dá. Então, elas sim, moram lá, mas vão passear só no sítio assim de vez em quando. E éramos em 4 e somos. Os 4 estão vivos, só faleceram os cunhados. Tá? Mostrando as fotografias, eu fico muito feliz, porque apesar de depois de 15 anos que eu voltei para lá, mas não ter saudades daqueles 15 anos que ficámos fora, porque iam todo quanto era festa com meu marido, gostava muito de dançar. E agora eu agradeço a Deus, sou muito feliz, primeiro por ser muito bem acolhida no Brasil, que graças a Deus o Cristo Redentor me atendeu o pedido que eu fiz quando desci do navio. Sempre fui muito bem acolhida por todos. Essa pergunta que eu tinha assim para fazer para a senhora, assim, a senhora faria tudo de novo? Faria. Se voltasse a minha idade, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo, se essa idade voltasse para trás, que infelizmente não volta. Mas o que eu ia falar é que eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus por, apesar de estar longe das raízes, mas cada vez que nós ia, matava as saudades e ficava com saudades daqui. Agora eu tenho 2 famílias, uma casa lá, e uma família que é irmãs, sobrinhos, parentes e tudo, e tenho a outra aqui, que é essa, que quando viemos, casamos, estávamos em 2, e agora tem uma família inteira, em 20 dessa família. Que loucura! 4 filhas, 4 genros, 6 netos e 3 bisnetos. Que história linda. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus, principalmente por me deixar chegar até nesta idade de 80 anos que eu fiz em janeiro. Estou com 80 e meio. E
Nossa, nem sei como agradecer. Deus me deu muito mais do que eu mereço. Mas eu fiz a minha parte também. Nunca, se alguém falar que está de mal comigo, porque nem Jesus agradou a todo mundo, não é eu que vou agradar, né? Mas assim de dizer que eu não gosto de tal pessoa, ou que eu briguei com um vizinho, nem na chácara, nem na comunidade, nem na lavanderia, que eu me lembre, não. E a senhora sempre foi assim? Assim, desde menina, assim... Ligada no 220. Agitada e trabalhadora Sempre, e tudo? Sempre. Tanto que eu contei que o seu falecido senhor de Paula não queria me mandar embora porque eu trabalhava, não é me gavar, que não estou aqui para me gavar, que agora já não tenho força para nada, mas naquele tempo eu trabalhava por duas. Eu fazia o serviço de duas amigas que trabalhavam junto, não todas, que tinha umas também que trabalhavam bastante, mas uma boa parte trabalhavam para ganhar o salário, que era o salário mínimo, mas de ser forçar, não. Então, eu sempre, graças a Deus, tive saúde, não tenho muito que reclamar de quebrei uma perna um tempo atrás, mas sarou bem. Eu lembro que a senhora teve um acidente doméstico. Então, em casa, fui lavar uma lona da piscina e tinha areia por cima, escorreguei, bateu na perna e quebrou. Mas também foi tudo bem, os bombeiros já vieram rapidinho, o doutor Flávio já estava na porta, não deixou nem tirar da maca dos bombeiros, já me levou naquela mesma, porque na hora que mexia, olha, era de enxergar a estrela da quebradura, quebrou em 5 lugares. Então, que arte, hein? Que arte. Olha, com a maior da simplicidade, porque eu só fui descer na caixinha dos fundos para pegar uma bota para calçar, para lavar com o VAP a lona, e escorreguei com os 2 pés caí do lado. Fui levantar ligeirinho, né? Porque caiu, é só levantar. As 2 pernas amoleceram. Uma por quebrada e a outra porque perdeu a força. Meu Deus, que loucura. Daí as funcionárias trouxeram, estavam ali lavando roupa, trouxeram uma cadeira rapidinho e eu não vi nada, só vi quando o bombeiro veio e me colocou o colarinho aí. Falei, nossa senhora, será que eu quebrei tanto assim? Foi grave. Aí eu falei, moço, não precisa segurar a cabeça, que eu não bati a cabeça, só bati a perna. Daí falei, não, mas é o nosso procedimento. Mas só isso, o resto, graças a Deus, eu sempre tive saúde, sempre trabalhei e ajudei sempre o máximo que podia, tanto no Dia das Crianças, nós ia levar doce do Movimento Familiar Cristão e sorvete lá para São Silvestre, para o Campinho, ali perto da nossa chácara. E sempre que pude fazer de bem, não quero me gabar, que tem outras pessoas que fizeram muito mais do que eu, é claro, né? Mas na minha possibilidade, eu sempre ajudei durante todos esses anos que Deus me deu saúde. E faço alguma coisa, mas depois dos 80 já... Ô, Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Não. Fica à vontade. Não, pode ir. Eu acho que é bom você não fazer, senão eu vou começar a responder, mas amanhece aqui fazendo perguntas. Eu achei muito bonito que a gente teve para dar um oi, né? Encontrou a senhora lá trabalhando na ativa, né? E aí tomamos um suco lá, e é incrível, né? Que a energia e a disposição até sexta-feira, né? Que a gente encerrou, digamos assim, a semana lá conversando com a senhora, e encerramos assim com o astral lá em cima, sabe? Porque é bonito de ver, né? Você vê uma história assim que é uma família inteira, né? A gente viu as fotos lá, a gente viu o oratório da senhora, a empresa que a senhora construiu e como as filhas se dedicam àquilo, enfim. Então, a gente terminou a semana, assim, com o astral, assim... Lá em cima, né? Sabe? E você vê que é um... Não sei se é por isso. É um exemplo. A hora que quiser ir lá, é um exemplo, serão bem recebidos. É um exemplo. Me avisa para nós fazer uma tortilha, porque o teu pai está querendo saber como é que é a tortilha. Tortilha. Esse aí eu vou ter que descobrir, eu vou ver bem e vou mandar uma foto para a senhora ver. Mas se não tiver a tortilha, um bom vinho também me satisfaz. Mas o vinho sem tortilha pode fazer mal, dar uma bebedeira. Ou se o estômago estiver forrado, se for pouco, faz mal digestão. Se for pouco, faz mal. Então é o seguinte, né, a nossa audiência que esteve conosco até agora, então foi um prazer, uma honra, né? O prazer e como eu falei assim,
nós fizemos uma prosa internacional, né? Nós viajamos o passado, nós estivemos lá na Península Ibérica, nós conversamos com a representante espanhola, entre tantos que tiveram por aqui, e como eu falei anteriormente, fizeram a roda da economia girar. Então, para nós é uma honra, assim. Eu vou passar a palavra, então, para a dona Tereza, agradecendo a sua presença, né? Um profundo respeito que nós temos pela senhora. E, como eu falei para a senhora, eu gostava muito do seu Geraldo, a gente convivia, às vezes, na comunidade lá e tal, né? E uma honra para nós. Muito obrigada. Para mim, para a Joyce também a mesma coisa. Eu né? que me sinto feliz e orgulhosa de ter me convidado, porque gente fiz alguma coisa, não fiz tanto como gostaria que fosse feito, mas não temos remorso de não ter ajudado a mais. Mas mesmo assim eu agradeço muito a todos, tanto os da igreja, tanto os fregueses da lavanderia, como todo o pessoal da Cidade Nova, que naquela época era tudo conhecido, e os de agora, porque eu sei que todos somos filhos de Deus e todos somos pessoas humanas, mas sempre tem aqueles um pouco mais orgulhosos, que acham que estão no país deles, na cidade deles, e eu nunca achei ninguém assim que dissesse que me excluiu por ser imigrante, ou por ser estrangeiro, ou por ser pobre. Então, eu agradeço muito de coração a todas as pessoas e a Deus e Nossa Senhora, que é o nosso protetor e o nosso Pai do céu. É bom. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Palmas para vocês. Vocês que merecem. O Joãozinho que está lá quietinho, só isso. O Gabriel ouve.